Olá, boa tarde. Começa agora mais uma Opinião do Meio-Dia para toda Araras e também parte aqui de nossa região. Começando tradicional, falando aqui do Opinião Jornal. Essa aqui é a edição do final de semana, tá, gente? Hoje não teve jornal, mas amanhã já retoma aí com os assuntos, principais assuntos do final de semana. E aqui como destaque, né, do final de semana, teve que começou dia 4, cadastros para o sorteio de apartamentos da CDHU na Zona Leste. Assunto aí de grande relevância, muita gente realmente interessada. No jornal aqui tem todos os detalhes para você estar conferindo. Você pode assinar o Opinião Jornal pelo 3543-6400. Além disso também adquirir na banca. E eu vou apresentar aqui o meu entrevistado de hoje. Entrevistado que viaja muito, que a gente ia falando aqui, Sérgio Luiz Leite, conhecido como Serginho Leite, presidente da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo e também secretário-geral da Força Sindical. É isso, né? É isso aí. Obrigado, Lucas. Obrigado aqui à TV Opinião. Sempre é um prazer estar participando desse programa da Opinião do Meio-Dia e falando aqui com a população de Araras, que é a minha terra. Aí, já bate carteirinha aqui no Opinião do Meio-Dia, tem que vir sempre, justamente por conta de assuntos de extrema relevância aí, de fato envolvendo aí o nosso Brasilzão, em especial o estado de São Paulo também e tudo mais. Por falar nisso, você esteve na China, foi isso? Opa, pertinho, né? Pô, como é que foi isso aí, hein? Quanto tempo dá de viagem? Bom, você faz com uma escala, você faz só de voo umas 26 horas, 25 horas de voo, aí você na escala fica mais umas 8 horas aguardando no aeroporto. Meu Deus, então, que gostoso. 32 horas mais ou menos. Onde foi feita a escala? Nós fizemos São Paulo, Dubai, Pequim, só com essa escala. Então é longa, uma longa viagem. Cansativo, né? Foi cansativo. Sozinho? Não, fomos eu e mais um diretor lá da nossa central sindical, que tem acompanhado também essas reuniões do BRICS na China. Opa, e como é que foi lá? Bom, primeiro assim, importante, acho que já é a terceira vez que nós participamos dessa reunião. Pela Força Sindical tem acompanhado essas discussões do BRICS, para todo mundo saber, volto a dizer aqui, que o BRICS é uma relação comercial entre Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, né? E lá tem basicamente vários fóruns. Tem o Fórum dos Presidentes da República, o Fórum dos Ministros do Trabalho, que fazem conjunto com as entidades sindicais de trabalhadores, né? Só para se ter uma ideia, esses 5 países, eles têm 3,4 bilhões de habitantes. 3,4. Né? A gente pega aí... Então, são 7 bilhões o mundo tem. A China é o maior país, né? 1 bilhão e 400 milhões. A Índia também, tá junto? A Índia também. Acho que é o que, né? Exatamente. A Rússia é gigantesca, né? Óbvio que não é tão assim, populosa, mas e o Brasil também Então, assim, é importante a gente ter essa dimensão, que são quase metade da população do planeta, que os seus governos, os próprios trabalhadores e os empresários de cada país pensam em formar um bloco comercial importante, né, para que também possa vender e comprar e adquirir riquezas dos países, né, ter uma relação comercial, promover o crescimento desses países e, logicamente, cabe a nós, os trabalhadores, preservar e levar o debate. Olha, nós queremos sim, apoiamos o crescimento, apoiamos essas relações comerciais, mas o que nós não queremos é que aconteça como acontece hoje. Por que a riqueza do mundo inteiro fica concentrada na mão de poucos e de poucos países, né? Dos americanos, na Europa. Então nós queremos que seja distribuído a economia, mas também que a sociedade tenha a recompensa com isso, tenha emprego de qualidade, tenha salário. Então, esse é o nosso papel nesses debates mundiais. A gente sei como, uma curiosidade só, né? Óbvio que a gente tem aqui, estamos batendo um papo aqui. Você como pertencente aí ao sindicato e tudo mais, a China, não sei como é que é hoje, se ainda muito se fala, de questões trabalhistas lá. Exato. Que são terríveis, né? Ao ponto de vista aí, nosso, inclusive, aqui. Você esteve lá quanto tempo? Faz 30 dias, mais ou menos. Você ficou quanto tempo lá?
Ficamos 11 dias. 11 dias é bastante, você já consegue observar bem, né? Claro. É uma rotina, é um costume, eu não sei, uma tradição deles de trabalhar muito, né? Que é um negócio assustador até. A China, como eu disse, como eu já fui para lá por 3 oportunidades, e a primeira já fazem pelo menos uns 6 anos, quando eu estive lá, então nós estamos percebendo, Lucas, uma mudança importante na China, né? Porque, lógico, como é que o país que mais cresce no mundo, a China é o país que mais cresce no mundo, se ela não consegue distribuir renda, como é que ela vai girar o mercado interno, né? Então, hoje eu posso, com maior tranquilidade, dizer que a China tem gradativamente avançado em direitos trabalhistas. Por exemplo, ele já fixou a jornada de trabalho. Hoje é quanto lá, hein? Hoje eles estão em torno de 47, 48 horas semanais, né? Então já não é aquela coisa de sol a sol, né? As 12 horas por dia. Eles têm 15 dias de férias, né? E nós, o salário médio, mais ou menos, das empresas que nós visitamos, tudo bem que visitamos empresas metalúrgicas, montadoras, mas está em torno de R$ 1.800, o equivalente aqui. Então, aquela história de chinês ganhava $30, pode até existir ainda nos camponeses, né, no pessoal mais afastado da cidade, mas, em forma geral, eles têm avançado no direito trabalhista. E isso é um dos objetivos que nós temos, né? Porque senão fica uma concorrência desleal. Quer dizer, lá você não tem nenhum direito, aqui no Brasil você tinha bons direitos, agora ameaçados agora, a gente já vai falar disso também. Ameaçados agora, mas em comparação, por exemplo, com a Índia basicamente não existe nenhum tipo de proteção social. Tá? Então, China avançou, Brasil aí nesse período, a Rússia tem um comparativo assim de IDH muito parecido com o do Brasil, com renda per capita, e a China tem renda per capita já parecida com o do Brasil já. Então, para você ter uma noção do que são esses 5 países, eles estão se aproximando nas suas condições de IDH. Então, o único ponto fora da curva mesmo, hoje é a Índia. Então, e depois a África do Sul. Vocês estavam em contatos lá com o pessoal da Índia lá, né? Claro, claro. Indianos. E assustador, né? O jeito que eles trabalham. Como que é lá? Olha, eu conversei uma oportunidade com um empresário daqui do Brasil, que vendeu uma empresa para um grupo indiano, e esse diretor da empresa, que é brasileiro, foi lá para ver como é que é na Índia. Ele voltou assim... horrorizado. E era uma destilaria de álcool, uma usina de álcool e açúcar, né? E ele me contando que era coisa assim que o pessoal não tem horário de trabalho, trabalha de chinelo, de short, sem camisa, na máquina, sem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de direito, recebe do jeito que dá para pagar, enfim, é uma coisa assim totalmente desconectada. Quer dizer, parece que a gente está em 1800 e... Por aí, um pouquinho, beira a escravidão, né? Beira a escravidão. Então, é disso que nós estamos falando, né? É esse o papel, com a ajuda inclusive da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, de podermos avançar aí nessas questões dos países, para que, volto a dizer, para que você tenha um bloco econômico forte, né? Tem até um banco, né? Um banco do BRICS, né? Que possa financiar o desenvolvimento da produção desse país, mas não temos que preservar que o BRICS não sirva para concentrar riquezas e distribuir injustiças sociais, que é o que geralmente acontece com quase sempre nessas relações comerciais, né? O rico quer ficar cada vez mais rico e os países pobres cada vez mais massacrados. É complicadíssimo, de fato, enfim, acho que não só um crescimento pessoal e profissional gigante, né? De Claro. cada viagem que você acaba fazendo disso. E, gente, tem muita gente que é contra sindicato. Claro. E óbvio que é muita gente a favor, principalmente os trabalhadores e tudo mais. E na hora que você para e analisa o que de fato muda essas coisas, é algo de falar, poxa vida, né? Onde poderíamos estar também. Claro, claro. Eu acho que essa questão, Lucas, sindical,
ela é bastante ampla, né? Você vê o alcance que tem esses debates, que às vezes até as pessoas, com uma certa razão, né, com o descrédito que já tem em tudo, né, na política, nos políticos, acaba misturando um pouco. Então, o que precisa viajar, né, para esses lugares? Então, isso é uma forma também da gente esclarecer isso um pouco, socializar essas informações. E eu acho que o momento também os sindicatos passam por uma reavaliação da sua atuação, né? Nós vamos falar um pouco da reforma trabalhista, mas ela vai exigir muito do sindicato e dos trabalhadores uma resistência, porque essa história de modernização da legislação do trabalho, modernizar todos nós queremos, né? Agora, como é que moderniza e garante emprego, garante direitos? Eu acho que esse vai ser o grande desafio do movimento sindical para essa próxima década e para os próximos anos, porque eu confesso para você, eu não acredito que a eleição presidencial de 2018 vai mudar essa reforma trabalhista que aí está. Vai ter muita gente prometendo, mas não vão fazer. Então, cabe ao sindicato a fazer com os trabalhadores, olha, tá bom, qual a relação que a gente constrói com o setor empresarial mais moderno, o setor empresarial mais atual, que quer sim modernizar e não quer precarizar. É com esses que a gente vai desenhar uma reforma trabalhista real que possa ajudar o mercado de trabalho e ajudar o Brasil. Seria extremamente maluco, né? Imagina, a gente tem um dos candidatos aí que está se apresentando como um pré-candidato a 2018, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula, e seria algo extremamente irônico, né? Uma reforma trabalhista dessa maneira, desse ponto, com o Lula aí, que lá atrás, né, tanto lutou. Com certeza. Assim, volto a dizer, modernizar relações capital e trabalho, nós queremos valorizar a negociação coletiva, com uma menor interferência do judiciário, uma menor interferência do Ministério Público do Trabalho, mas com duas questões básicas: a participação efetiva de todos os trabalhadores nas decisões e, lógico, um sindicalismo livre que possa ter respeitado as suas decisões de assembleia, inclusive para a questão do custeio sindical. A partir de agora, os trabalhadores que vão decidir como é que paga o sindicato. Se ele falar que não vai pagar, não tem sindicato, não tem representação. Quer dizer, então eu acho que isso vai passar por um ajuste, por um arranjo importante, e o que nós temos defendido é justamente, olha, deixa que a Assembleia decide como é que ela quer negociar, como é que o seu sindicato negocia e como é que é sustentado a negociação, a estrutura desse sindicato. Eu acho que com isso a gente fortalece o movimento sindical e aproxima, e logicamente vamos fazer uma discussão importante aí com os empresários aí dessa nova legislação trabalhista. De fato. Serginho, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar. A gente tem dois assuntos aqui para falar, aqui, além da reforma trabalhista, também aqui uma polêmica, BNDES e tudo mais, que é um dos assuntos aí da semana. Voltamos já já. No programa Esporte em Debate, você fica por dentro das informações do esporte no Brasil e no mundo. Notícias dos bastidores da bola. Tudo sobre os principais campeonatos de futebol do planeta. Com a apresentação de César Fogg e comentários de Pelé, Cressoni e Gaspar Martins. Programa Esporte em Debate. De segunda a sexta, a partir das 15 para as 11 da manhã, na Rede Opinião de TV. Atenção, neste fim de mês na Crepski você tem 10 dias para comprar tudo com 10% de desconto em 10 vezes sem juros. 10 dias com 10% de desconto em 10 vezes sem juros na Crepski em Araras, Limeira e Porto Ferreira. Olá, amigos.
Eu sou Eliseu Martins, apresentador do programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Uma nova temporada com novos programas, novos convidados, todas as quartas-feiras às 19h45, 15 para as 8 da noite, e reprise às sextas-feiras às 12h45, 15 para 1 da tarde. Conto com a sua audiência. Você sabe o que significa ser um empreendimento único, em cada detalhe? É estar localizado no centro de tudo, ter um projeto urbanístico exclusivo, oferecer amplas áreas verdes e praças de convívio. Um clube completo, totalmente equipado com lazer para toda a família, sem falar do sistema de segurança 24 horas. Agora tem mais um detalhe. Se você não for rápido, você pode ser o único a ficar sem. Vista Araras, único em cada detalhe. Olá, fique por dentro das notícias de Araras e região no Jornal Opinião da Cidade. Sempre de segunda a sexta-feira, 12h30. Eu conto com você. Aí, voltamos com a Opinião do Meio-Dia. A gente está recebendo aqui hoje o Sérgio Leite, o Serginho Leite, ele é presidente da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo e também secretário-geral da Força Sindical. A gente está falando das empresas hoje, hein? Como é que tá? Um rápido passado aí na questão aí da federação? A federação, ela representa aí 33 sindicatos filiados no Estado de São Paulo, inclusive o Sindicato dos Químicos aqui de Araras, a qual mando um abraço lá ao meu amigo Oliveira, e são 195 mil trabalhadores em todo o estado, do setor químico, farmacêutico, plástico, fertilizantes, diversos setores importantes aí da economia, né? O setor químico é um setor altamente, tem grande possibilidade de uma política industrial aqui, se fosse revista uma política industrial no Brasil, o setor químico tem um potencial enorme de mudar, porque ele tem uma balança comercial deficitária no Brasil, ou seja, a gente mais compra, mais importa produto químico do que produz, né? E isso representa 1/3 da déficit da balança comercial industrial, é o setor químico que causa no Brasil, químico e farmacêutico. Então, você vê o potencial que nós teríamos de geração de emprego e economia se deixássemos de importar e produzíssemos aqui, daria emprego aqui no Brasil, né? Então, esse é um pouco o quadro dos setores, mas temos também aquela indústria plástica pequena, que faz o copinho plástico, enfim, todos ligados aí ao nosso segmento. Passou 2015 e 2016 com processo de diminuição de empregos e agora, nesse primeiro semestre de 2017, há uma ligeira recuperação uma luz no fim do túnel? Uma luz no fim do túnel, espero que não seja um trem para nos atropelar, né? Mas uma ligeira melhora no emprego do segmento agora. Aqui entre nós, hein? Sem combinar. Entre nós, que ninguém tá vendo. Tá. Araras tem alguma informação aí privilegiada de alguma empresa? Crescimento, alguma coisa? Você está sabendo de algo? Tenho acompanhado aí bastante aqui a atividade do prefeito Pedrinho, também mando um abraço para o prefeito, e o secretário Felipe Castro. A gente tem procurado fazer algumas reuniões, algumas eu tenho tido a oportunidade de acompanhá-los no Invest São Paulo, né, fazendo uma discussão lá, buscando aí abrir Araras para os empresários. Tem outras agendas que nós estamos combinando na Federação das Indústrias para também conversar lá com investidores, enfim. Estamos abrindo aí, ajudando aí onde é possível, mas eu sei que independente de nós lá abrir, mas o Pedrinho e o Felipe têm corrido muito. Então eu espero que logo, logo eles tragam alguma notícia boa, mas se depender de nós, nós vamos fazer todo o esforço para prestigiar e privilegiar a nossa cidade aqui. A gente teve recente aí uma quase empresa de química. Uma química aqui, que deu uma polêmica danada, né? Meu Deus, nem me fale. Tá em Piracicaba agora? Então, eu acho que faltou debate. Eu até propus que o pessoal fosse conhecer essa empresa em Uberaba. Foi dois. Então, acabou não fluindo, mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que
debate na sociedade é importante, mas lógico que eu conheço um pouco as indústrias químicas e tinha um médico da Fundacentro, que é bom falar isso, esse produto químico é perigoso? Ele sempre falou, depende da quantidade. Então, depende da exposição, depende... Hoje a indústria química tem padrões importantes de segurança. Agora, nenhuma é 100% segura, não existe isso. É química, né, gente? Química é química. Tá? Não tem o que fazer. Qualquer coisa que... Mas vamos buscar outras empresas aí. Vamos sim. Espero que dê certo aí, de fato. A gente vinha dando umas pitadas aqui sobre a reforma trabalhista. Pegou de uma maneira que surpreendeu o Brasil inteiro. Lucas, que eu até comentei, né? Para falar de todos os pontos da reforma trabalhista aqui, a gente gastaria... O programa todo aqui. O programa todo e faltaria tempo. Mas assim, ela veio com uma ideia de fortalecer a negociação coletiva. Isso agrada empresários e trabalhadores, de certa forma. Se eu tenho a possibilidade de negociar, vamos fazer a negociação coletiva. Né? E é lógico, isso é momento econômico. Se você está com economia aquecida, o poder de negociação do sindicato é maior. Se você está com recessão, o poder é menor. Isso é a lei da oferta e procura, digamos assim, na negociação. Mas ela não ficou nesse ponto. Né? Ela alterou questões jurídicas extremamente prejudiciais ao trabalhador. Por exemplo, nós estamos falando de indústria química. Hoje, de acordo com a lei, que ela vai entrar em vigor dia 12 de novembro, uma mulher grávida, gestante, pode trabalhar num ambiente insalubre. Quer dizer, você está prejudicando a mulher e a criança. Quer dizer, é uma aberração, um absurdo. Né? Nós temos lá a jornada de trabalho quando a pessoa mora longe, aí tem a hora inequine, que nós chamamos. A lei acabou com isso. Né? Problema seu, você mora longe. Problema seu. A terceirização, que tinha uma regra, agora não tem mais regra nenhuma. Pode terceirizar tudo e não garante direitos. Né? Então, isso eu tenho que estudar, todo mundo. Um tal de autônomo exclusivo. Se ele é autônomo, é exclusivo, que sem vínculo empregatício. Quer dizer, então, mudou, tem mais 5, 6 tipos de contratos de trabalho flexíveis. Então, isso pode levar, sim, uma desregulamentação do mercado de trabalho. Então, é por isso que nós temos chamado o sindicato e falei, olha, já aconteceu, a lei vai entrar em vigor dia 12, estamos discutindo com o governo uma medida provisória que amenize algumas coisas, por exemplo, a casa da gestante, do autônomo, da terceirização, para regulamentar trabalho intermitente, regulamentar isso e dar o direito do sindicato, discutir o financiamento sindical nas assembleias, que é isso que nós estamos discutindo na medida provisória, mas de qualquer forma, o sindicato vai ter uma missão essencial, que é fazer esse debate empresa a empresa, porque aquela que quiser, volta a dizer, avançar, modernizar a relação capital-trabalho, pode ter certeza que caberá a nós, das centrais sindicais, preparar esses sindicatos para essa negociação. Agora, aquelas que quiserem aproveitar disso para retirar direitos, enfim, precarizar contrato de trabalho, certamente nós vamos ter uma resistência nisso. Então, vai ser a missão do sindicato. O sindicato vai ter muito trabalho e os trabalhadores, naturalmente, ninguém é unanimidade, que possam ter e deva ter críticas em relação ao sindicato. É o momento agora dele se aliar, cobrar o sindicato de uma participação maior, se tiver que ter uma mudança de postura no sindicato também. A participação, eu acho que o espaço tem que ser democrático, transparente, amplo, e eu tenho certeza que talvez um retorno aqui daqui a alguns anos a gente fala, conseguimos transformar de fato aquela modernização trabalhista em de fato em valorização da negociação e proteção do direito dos trabalhadores. Aproveitando, né, toda essa questão, queria que você falasse um pouquinho também, a gente está quase no final da entrevista, ainda queria falar sobre o BNDES, mas veio muito atrelado toda essa questão da reforma trabalhista a Previdência, né, aposentadoria e tudo mais, que é um outro assunto também. O governo, que é importante a população saber, o governo só não votou a reforma da Previdência até agora porque ele não tem o número de votos suficientes. Porque o que acontece? Como tem que mudar a Constituição, aí precisa de 2/3 dos votos. Isso dá
acho que o mínimo de 308 votos para votar na Câmara dos Deputados. Então, eles não têm esse número, por isso que não votaram ainda a reforma da Previdência, que é tão quão nociva ou até mais do que a reforma trabalhista. Que a reforma da Previdência, para as pessoas saberem. Se homem, quem tem menos de 50 anos e não tem o tempo para se aposentar, o tempo de contribuição, a proposta do governo é que ele trabalharia até 65 anos, ponto. Mesmo que faltasse um ano para ele se aposentar. Se mulheres com menos de 45 anos, que não tinham tempo de contribuição, também trabalharia até quase impossível. 20 anos a mais. Trabalharia 20 anos a mais. As mulheres seriam as mais prejudicadas. Então, essa é a essência da reforma, da proposta de reforma da Previdência que está no Congresso Nacional. Não leva em conta quem começou a trabalhar com 14 anos, com 15 anos. Quer dizer, eu dou o meu exemplo, Luca, para você. Eu falei, acho que o presidente não foi com a minha cara e olhou para mim, vou pegar o exemplo do Sérgio. Estou com 49 anos, vou fazer 50 no final do ano, e 34 anos de contribuição, ininterruptos. Se fosse hoje a reforma da Previdência, eu teria que trabalhar até 65 anos. E quantos cidadãos amigos meus estão nessa situação? Então, você sabe. Imagina essa. Essa é a reforma que está proposta. Tá vendo? Cuidado, hein? Vamos lá, estamos brigando. Vai ter que trabalhar bastante. Olha, eu nem penso mais depois disso. Eu já tô... Nossa, meu Deus. Polêmica, né? Estou falando bastante assunto polêmico aqui, ó. BNDES, nessa última semana aí, todos os jornais e tudo mais, você está no meio. Bom, além de todas essas encrencas que a gente tem que ainda... Nós ainda somos conselheiro, representamos a Força Sindical lá no CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o conselho que paga o seguro-desemprego e paga o abono salarial. Então, o que acontece? O governo está falando que não tem dinheiro para pagar os desempregados, né? E nós estamos mostrando para o governo que o dinheiro existe, é só devolver para o FAT. Então, olha, o governo pega 30% para ficar com a DRU, que é a desvinculação da Receita da União. Resumindo, para falar bem popularmente, para o povo entender. Ele pega esse dinheiro para guardar, para poder pagar juros da dívida externa. Ou seja, para dar dinheiro para banqueiro. Tá? Para ficar mais fácil. E os outros 40% vai para o BNDES, para fazer empréstimo para o Pronaf. É importante esse programa do BNDES. Só que ele tem que devolver esse dinheiro para nós, mas não devolve só os juros, né? Para nós, que eu digo, para o conselho. E aí falta dinheiro para pagar seguro-desemprego. E quando falta dinheiro para pagar seguro-desemprego, vem o governo e fala, tem que mudar, estou gastando muito com desempregado. E aí que eu quero... As pessoas acham que as pessoas recebem de seguro-desemprego porque querem. Exatamente. E aí é que nós estamos lá, representando os trabalhadores, para dizer não e tentar. E felizmente a gente conseguiu espaço aqui Aqui a gente sempre tem, né? No Jornal Opinião, no Jornal o Globo, para fazer esse debate com o FAT. E pela primeira vez a gente conseguiu um espaço no Globo para dizer, olha, não é deficitário o FAT, é só devolver o dinheiro. E o BNDES não quer devolver. Quer dizer, então, eu costumo dizer assim, parece que esse dinheiro é dos trabalhadores. Não devia nem o governo tomar conta. Se os trabalhadores sozinhos tomassem conta, seria melhor, né? Mas o governo está lá e toma conta. Atrapalha bastante, né? Igual o Fundo de Garantia também, é dos trabalhadores, mas quem toma conta é o governo. Então eu falei, todo mundo quer o dinheiro dos trabalhadores, né? Emprestar juros altos e pagar juro baixo e não devolver o que é emprestado. Quer dizer, aí a conta não fecha. Então, inclusive, próximo dia 30 agora, quarta-feira, nós teremos uma reunião do CODEFAT em Brasília e um dos temas a ser discutido é justamente esse. Então, vamos ter que também fazer essa briga no governo lá, porque ninguém está propondo nada, por enquanto, de mudança no seguro-desemprego. Mas pode ter certeza, quando começam a falar que o FAT é deficitário, que está faltando dinheiro, eles querem colocar a conta nas costas dos trabalhadores. Do banco, não, dos trabalhadores. Então é por isso que nós vamos lá e vamos fazer o nosso papel de contraponto a essa proposta do governo. Poxa, faltando dinheiro no Brasil, hein? Onde será que foi parar, hein, Serginho? Então... Onde será que foi parar? Então, né, a gente vê notícia da JBS, né, de uma tal de Odebrecht. Então, onde será que foi parar esse dinheiro, hein? Né? Enfim, eu prefiro ser otimista, né?
Vamos lá. Enfim, vamos lá. Serginho, o tempo voou aqui. Obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que volte aí. A gente fale de boas notícias. Falamos hoje de péssimas notícias, mas estamos aí. Não, eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui falando aqui na TV Opinião, no Jornal do Meio Dia. E, lógico, é um prazer falar aqui para essa cidade, a qual gosto muito, né? Minha família mora aqui, minha mãe mora aqui, meus filhos moram aqui, enfim. Então, sempre que tenho oportunidade, gosto de conversar um pouco. E, lógico, sabendo que eu tenho uma missão muito grande ainda, além dessas questões internacionais. Brasília é um destino certo, semanal nosso, mas também defendendo o interesse dos trabalhadores. E deixar aqui um abraço ao Pedrinho, ao Tim e a todos os sindicatos organizados aqui dessa cidade, que vocês vão ter bastante trabalho, mas pode contar conosco que nós vamos ajudar. É isso aí. Serginho, obrigado pelas informações, obrigado aí pela entrevista, obrigado também aos nossos telespectadores, que fiquem agora com a primeira edição do Telejornal Opinião da Cidade. Uma boa tarde a todos e até amanhã.